E Jesus nos pede que em meio a tanta perseguição, a gente faça aquilo mesmo que ele disse a Pedro: guarda a tua espada. Nós responderemos a tudo isso com amor, com oração, com carinho. Podem nos matar, mas o nosso sangue será semente de novos cristãos. Podem tentar calar a nossa boca, mas Deus falará por nós. E se tudo fizerem, as pedras clamarão, como Itaguaçu, Pedra Grande, que a palavra de Jesus a ressoar em todo o mundo, para que a verdade chegue a todos. Cada vez mais tentam calar a voz da igreja, e o número de cristãos, não apenas católicos, são mortos exatamente pelo nascimento de ideologias que desejam matar Deus, e porque não conseguem, matam a pessoa humana. Quanta perseguição! Vejam a situação da Guatemala. Padres expulsos das igrejas, custódias sendo lançadas na rua, imagens sendo quebradas. Vejam a situação da Venezuela. Graças a Deus abrimos as nossas portas para recebermos esses irmãos, muitos deles cristãos, perseguidos também pela fé, que chegaram ao território brasileiro. Vejam a situação do Chile. Cada vez mais vivemos um clima de perseguição, simplesmente porque dizem: o poder e as ideologias devem estar acima da pessoa, e Deus deve ser morto definitivamente do coração da humanidade. Repito, matem Deus, supostamente falando, e os homens também serão mortos por causa de alguns. A nossa resposta é resposta de amor. A nossa resposta jamais será uma resposta de ideologia, mas será uma resposta de fé, porque nós sabemos em quem acreditamos, nós sabemos quem é o Senhor, e nós sabemos que a verdade liberta. Cristo nos libertou, e nós, desse modo, viveremos por causa dele, e falaremos ao mundo da fé que trazemos no nosso coração, como bem fez a Virgem Maria, os santos e todos aqueles que tiveram a coragem de dar o sangue, a própria vida, pelo amor daquele que é o Senhor. Assim, meus irmãos, não tenhamos medo, tenhamos coragem. Vamos continuar fazendo bem. Eis a grande graça daquele que é cristão. Vamos adiante. É verdade, o Cristo passou pela desfiguração da cruz, mas viveu a graça da transfiguração. Vivemos em um mundo desfigurado, mas haverá transfiguração nesse mundo, porque Ele é o Senhor. Podemos ter problemas na nossa vida, mas não esqueçam de algo que é fundamental. Quando a perseguição vem de frente, Jesus nos coloca atrás dele. Quando a perseguição vem por trás, Jesus nos coloca na frente dele. Quando a perseguição vem de todos os lados, Jesus nos coloca em seus braços. E essa é a graça daquele que sabe verdadeiramente quem é o único Senhor. Que essa graça, portanto, inunde o nosso coração. Que a gente viva a beleza de resgatar em nós o Monte Tabor. E que Jesus, o único Senhor, nos faça construtores de uma vida nova, de uma sociedade nova, onde nós não nos veremos como adversários, mas como irmãos que levam a verdade do Evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, há muitos anos atrás, aqui no Rio Paraíba, um homem muito sabido, porque não era sábio, resolveu passar para outra margem do rio e contratou um barqueiro, naquele barco que tem 2 remos. Ele entrou no barco e aquele homem começou a levar, o barqueiro, o senhor tão importante, para o outro lado. Pois bem, o barqueiro estava remando, quando aquele homem viu que um braço ali do remo tinha o nome escrito Deus, e no outro tinha escrito homem. E ele disse: meu senhor, para que o senhor utilizar esse remo com o nome Deus? O senhor não sabe que Deus já foi superado, que Deus é uma ilusão, que esse nome Deus está morto? Tira esse remo daí, não serve para nada. O importante é o homem, porque Deus não existe, disse aquele homem. O barqueiro, que era um homem muito simples, resolveu obedecer aquele homem, mas pronto para dar uma lição. Tirou ali do barco o remo que tinha o nome Deus e colocou no meio do barco
e continuou remando apenas com aquele remo chamado homem. Resultado, o barco, ao invés de ir para a frente, começou a rodar, sempre a mesma coisa. E aquele homem, todo cheio de orgulho, olhou para o barqueiro e disse: mas o que é o senhor que está fazendo? O senhor está rodando o barco o tempo todo? O senhor está me deixando tonto. E o barqueiro, olhando para ele, disse: sim, meu senhor, aquele que tira Deus do seu coração é simplesmente um tonto. E assim ele repôs o remo chamado Deus ali no lado e conseguiu finalmente chegar até a outra margem. Deus, eis a glória. Deus, eis o Senhor. Deus, aquele que levaremos a todos os homens e mulheres, porque Ele nos indicou a verdade. Jesus, pela força do Espírito Santo e pela intercessão de nossa querida, amada Mãe Aparecida. Que assim seja.